O que fazer quando um paciente seu tem um familiar que tem Alzheimer? Ou um familiar com problemas mentais, senilidade, demência? O que fazer quando você está acompanhando uma família assim, nesses casos? E aí, você já pensou nisso, terapeuta? Você já pensou nisso, colega? É uma pergunta boa, né? Então, se você está acompanhando uma família que está nessa situação, se você está com um paciente que está enfrentando a situação e essa pessoa está sofrendo por conta do familiar, sem saber o que fazer, ou se você nunca viveu uma situação assim, mas você está curioso para saber como lidar, fique aqui comigo, porque o papo hoje é esse. Eu sou Claudilene Kerber, eu sou terapeuta de casais e de família e você está no Terapeuta Cast. Seja muito bem-vindo. A nossa proposta de Terapeuta Cast é sempre nas quintas-feiras de tarde, às 16 horas. É o nosso bate-papo com os terapeutas. A Cláudia está me dizendo que não está me ouvindo. Boa tarde, Cláudia, e boa tarde. É a Rosana, né? Você está me ouvindo, Rosane? A Cláudia está dizendo que ela não está me ouvindo. E agora, meu áudio está ok? Oi, está me ouvindo? Ah, então tá. Obrigada pelo retorno. Cláudia, então é o teu fone. Porque a Rosane está me ouvindo. Bom, deixa eu seguir um pouquinho aqui enquanto a Cláudia troca o fone de ouvido dela ali para ela conseguir nos ouvir. Eu já me apresentei, eu disse que eu sou terapeuta de família de casais e a proposta aqui no Terapeuta de Sucesso é trazer toda quinta-feira um colega, um profissional, alguém da área que lide com algo muito interessante ou diferente, enfim, que tenha uma experiência para compartilhar conosco aqui no Terapeuta de Sucesso. Então, hoje a gente vai receber uma colega que é a Cláudia Pena. Ela tem um sobrenome no meio que é mais difícil de falar, depois ela fala como é que faz, como é que a gente pronuncia. E ela trabalha com ginástica cerebral. Sim, ela tem um trabalho super importante dentro dessa área. Ela já trabalha nisso há bastante tempo, ela é bastante experiente. E ela também tem formação em terapia sistêmica, assim como eu, e imagino que alguns colegas que estarão aqui depois que nos ouvirão. Então, o que vai fazer a Cláudia conosco hoje? Ela vai nos trazer um pouco da experiência dela, um pouco da história dela, e ela vai nos trazer essa experiência de lidar com famílias ou com pacientes que têm familiares com Alzheimer ou com doenças mentais, enfim, como lidar com essas pessoas, né? O que fazer? A ginástica cerebral ajuda? Não ajuda? O que é ginástica cerebral, na realidade, né? Só pessoas que têm problemas mentais fazem ginástica cerebral? Ou qualquer pessoa pode fazer ginástica cerebral? Qual é a resposta? São perguntas boas, né? Então me aguardem um pouquinho que eu vou colocar aqui o título da nossa conversa de hoje. E vou fixar como lidar com familiares que têm problemas mentais, eu vou colocar. Vou fixar aqui o nosso tema. Ok, tema fixado.
Se você está passando por aqui, está nos achando, seja bem-vindo ao Terapeuta Cast. O tema hoje é muito bom. Sempre é, né? Sempre é. A cada quinta-feira a gente tem trazido um tema assim super especial para a gente discutir. Então, se você está aqui conosco, manda o aviãozinho ali para mais um colega, para o colega vir aqui também, tá? Compartilha para que ele possa vir ou para que possa assistir novamente. A gente sabe que esse horário não é um horário muito bom para os terapeutas, porque a maioria deles, é claro, que está trabalhando. Mas é um horário que eu consegui encaixar dentro dos meus atendimentos. Então, ele fica bom para mim. Eu consigo adequar também o horário para os meus convidados. Então, depois a gente compartilha com os terapeutas e eles vêm aqui assistir, porque eu deixo sempre a live salva. Cláudia, você conseguiu me ouvir agora? Cláudia, já me ouve? Só me dá um oi, que daí eu te mando um convite para você entrar, se estiver tudo ok. Se você é colega, está ouvindo. Ah, ótimo, vou te chamar. Se você é colega e está nos ouvindo, seja bem-vindo, fique aqui conosco, porque o papo é bom. A Cláudia tem uma experiência muito rica para contar para nós, tá? Então vamos lá, vou chamar a Cláudia para a gente começar a nossa conversa, para a gente não gastar muito tempo e conversar dentro do assunto. Cláudia, já mandei o convite para você. Assim que você entrar, nós seguimos o nosso papo. A Cláudia vai então nos explicar um pouco da experiência dela. Eu já te aceitei aqui, Cláudia. Não deu certo o meu convite, eu vou te chamar de novo, tá? Mandei o meu convite para você. A Cláudia não está conseguindo participar, diz aqui. Você mandou o convite para mim. Oh, conseguimos. Acho que sim. Deixa eu só ajeitar aqui também. Ok. Agora é melhor. Certo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Quando a gente está dividindo, a gente sempre tem que ajeitar um pouquinho depois. Um pouquinho mais. Porque senão a gente some da câmera. Cláudia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É muito bom ter você por aqui conosco. Ó, já temos ali as palmas da Rosane. E quem mais está entrando aqui? Eu estou sem óculos, então eu não enxergo direito. Mas sejam bem-vindos os que estão entrando agora. Enfim, é um prazer ter você aqui, Cláudia. Eu comecei contando um pouquinho do nosso objetivo aqui no Terapeuta Cast, que é sempre trazer um colega que vai nos contar um pouco da história dele e vai nos dar algumas dicas dentro do trabalho dele, né? Para mim, para os terapeutas, tanto para os terapeutas que estão começando, tanto para os outros terapeutas que já são terapeutas há bastante tempo, que a gente está sempre aprendendo, né? A nossa frequência aqui maior no terapeuta de sucesso tem sido dos terapeutas iniciantes, aqueles terapeutas que estão se formando ou que estão começando há pouco tempo, né? Mas eu também tenho os macacos velhos aqui como eu. Então sempre tem aqueles que estão no ramo já há 10, 15, 20 anos e a gente está sempre aprendendo. Então, bora lá contar um pouquinho da história? Então tá. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou conseguindo ouvir. Falem aí para mim se estão me ouvindo, estão nos ouvindo.
Para mim tá Acho que está claro. tudo certo. Para mim tá claro, Cláudia. Então, assim, conta um pouquinho da tua história para mim, né? Para nós, que os colegas vão ouvir depois. Assim, eu já falei que você trabalha com Sim. ginástica cerebral, então já comecei contando. Obrigada, Rosane, pelo retorno. Então, explica para Então, nós tá. assim, ó, quais são as formações que você tem? Como é que isso começou na tua vida, assim, na vida profissional? Uhum. Então, tá. Bom, para quem está nos ouvindo, uma boa tarde, né? Meu nome é Cláudia Maria Estélia Atena Cláudia Verde, né? É um nome Geralmente, muito complicado. é um nome complicado. Uma vez eu estava fazendo uma palestra, tinha um colega meu assistindo. Aham, Aí eu fui contar um pouquinho da minha história como de vida, que eu sou a sim. sexta filha de um casamento, sou a filha mais nova, né? Uhum, Aí ele me apelidou de Cláudia Sexta, né? Porque eu sempre nas palestras, quando eu começo falando, aham, quando eu vou me apresentar, eu digo que meu nome é de princesa, né? Porque é um nome bem comprido. aham. Então agora eu fiquei a Cláudia A Sexta, Cláudia conforme o meu Sexta. colega. Então tá, assim, eu me formei em pedagogia em 2010. Certo. Meu, na época eu trabalhava na área da saúde, eu tinha um cargo de chefia dentro Aham, da área da saúde. Mas eu queria ir para a sala de aula. Né? A primeira coisa era este o meu primeiro sonho. E aí eu fui certo. convidada para dar aula para o jovem aprendiz. Aham, Quando eu fui dar aula para o jovem aprendiz, eu comecei a perceber a vulnerabilidade desses jovens e os problemas familiares que eles tinham. certo. Após eu começar a trabalhar nessa empresa, eu resolvi fazer uma especialização. E eu sempre já vindo da área da saúde, né? O meu Uhum, sonho era fazer alguma coisa que estivesse ligado à área da neurociência. Aí eu tá. fiz a neuropsicopedagogia. Aham, No princípio, o foco era trabalhar com crianças. Mas aos certo. poucos, eu fui descobrindo um ramo diferente, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa que era de ginástica cerebral. Aí eu Tá. pude ali fazer várias formações dentro Cláudia, da área de memória. só deixa a gente dar boa tarde para quem está entrando aqui, dando boa tarde para nós, tá? Oi. É a Terezinha Eu que está tenho dando boa algumas tarde. alunas. É, que Boa legal. tarde, Terezinha. A Boa tarde, Rosaninha, Rosilene. foi minha paciente. Aham, então vai lendo os nomes Legal. aí, então. Boa tarde Seja a bem-vindo. todos. Isso, sejam muito bem-vindos. Já vi que os coraçõezinhos subiram. Podem mandar mais coraçõezinhos para nós aí que a gente gosta. Mandem um aviãozinho ali para alguém entrar ou para alguém saber que a gente está aqui, entrar depois, tá? Porque o papo com a Cláudia hoje é muito É. importante. Ok, vamos seguir Então, então. depois que eu fiz as formações de memória, Uhum, eu comecei a fazer eu quis me especializar um pouquinho mais. Aí eu fui fazer o certo. coach com programação neurolinguística, que Aham, tinha tudo a ver com a primeira formação dentro da área da neurociência, né? sim, Mas o sonho mesmo era ser terapeuta. E aí, tá. como que eu vou alinhar isso tudo? Aham, Né? Eu tentei por várias vezes fazer a terapia familiar, mas por vários motivos eu não conseguia. Eu comecei a fazer um curso online, uma pós-graduação, a minha terceira, no caso, né, de sim, terapia comportamental cognitiva. E eu consegui alinhar essa formação já com as outras formações junto com a área da memória. Então, o que a gente certo. pensou? Vamos montar uma empresa de ginástica cerebral com todo o conhecimento que a gente já tinha, né? Uhum, Porque é uma forma também da gente ajudar as pessoas. com Então, certeza. nós montamos a empresa e depois disso surgiu a oportunidade de fazer a terapia familiar. Tá. Inclusive, eu fui sua aluna, Aham, aprendi muito. E aí, assim, quando eu fiz a terapia familiar, eu comecei a perceber que os problemas familiares tinham muito a ver com os problemas mentais de algumas pessoas. Então, eu comecei a pesquisar, estudar, inclusive eu fiz o meu uhum. estudo de caso de final de curso em cima deste tema, né? Que eu consegui aliar todo o conhecimento que eu já tinha com o conhecimento que eu estava adquirindo na época. Interessante, porque Então, isso eu então queria é ter um um futuro interesse que você tem já desde o início da sua carreira, então, né? dentro, desde o início, foi alguma coisa que Aham, foi surgindo, né? sim, E hoje, assim, a área da neurociência, ela está em crescimento, né? Então, muitas coisas, muitas uhum, pesquisas, inclusive algumas pesquisas que a gente está fazendo pós o Covid, né?
Aham. Tudo isso a gente está vendo. Então, a área da neurociência, ela tem a tendência de crescer. E crescer bastante, a gente percebe isso. Então, essa é um pouquinho da minha formação, né? Então, eu Tá. sou psicopedagoga. Uhum. Hoje eu tenho o prazer também de ser professora, né? Eu sou professora universitária, inclusive eu tenho algumas alunas aí assistindo, alguns alunos, né? Aham. Sejam bem-vindos. Muito legal, E sejam bem-vindos. para mim é mais assim, uma questão de amor mesmo, poder transmitir aquilo que eu sei, né? Aham. Então, É, eu senti isso, também. assim, que é um interesse que você tem de longas datas, e daí você foi somando as suas formações, né, Cláudia, pelo que eu entendi. Daí você fez a terapia familiar também, e isso para você representou isso, um somatório, né, de conhecimento, de experiências. Foi assim? Isso. E assim, ó, foi um somatório e foi uma maneira da gente também ajudar as famílias, né, que vêm para o consultório, que vêm trazendo as suas dores, as suas queixas, né? Sim. E muitas vezes, todas as queixas, as dores das famílias, a gente ia descobrindo que o fundo mesmo estava num problema de saúde, né? Que as Aham. pessoas estavam enfrentando. Então, a gente Sim. veio buscando isso para trazer para dentro do consultório de família algumas soluções que pudessem ajudar essas famílias que têm pacientes com demência. Quando a gente fala Entendi. em pacientes com demência, existem muitas demências, né? Sim. Muitas. A área da neurologia tem estudado, tem pesquisado. Mas a Uhum. que mais é temida mesmo é o Alzheimer, né? Quando o pessoal fala assim, eu estou esquecendo. Aham. Nossa, né? Boto óculos na cabeça e depois, onde que eu Aham. botei? Aquela coisa toda. Aí as pessoas começam a perceber que estão perdendo a memória. E isso começa a se tornar preocupante. Aí todo mundo fala, eu quero ficar longe do alemão, né? Todo mundo Aham. diz, que é Sim, o do alemão Alzheimer. famoso aquele. Mas, famoso. Mas existem outras, né? Outros Sim. tipos de demência também, que também trazem problemas em relacionamento, né? Uhum. Dentro da família, de tudo. E que, na realidade, isso tudo é um processo que a gente precisa ajudar as famílias a passarem, né? Para Sim, poder sim, viverem bem e viverem com qualidade. sim. Ô, Cláudia, uma curiosidade, assim, que eu acho que todo mundo tem, os colegas vão ter também, assim. Explica para nós um pouquinho como é que é esse trabalho com a ginástica cerebral em si. E daí também você já nos diz Sim. assim, ó, quem é que pode fazer ginástica cerebral? É só a pessoa que está doente? Só os esquecidinhos, assim, aqueles que já estão com medo do alemão? Ou assim, Sim. aqueles que ainda não estão com medo do alemão já podem fazer também ginástica cerebral? Conta para nós assim, como é que é esse trabalho? Então, a gente tem algumas podas sinápticas que a gente fala que é as perdas de memória ao longo Aham. da vida, né? Algumas coisas vão se perdendo e a gente vai formando novas conexões, novas aprendizagens, novos neurônios. Né? Sim. Então, mas especificamente o ser humano adulto, a partir dos 35 anos, já começa a perder memória. Uhum. Pequenos lapsos, assim, né? Eu não sei onde coloquei isso. Tá Uhum. no meio da casa e perguntar o que eu ia fazer mesmo. E Aham. às vezes parece até ser engraçado. Sim. Quando isso acontece eventualmente, ok. Às vezes Uhum. pode ser por estresse, pode ser por vários fatores, né? Uma Uhum. alimentação errada, alguma coisa. Agora, quando isso começa a ter uma frequência, sim, precisa. Em primeiro lugar, Aham. ginástica cerebral é todo mundo que tem cérebro. Então, se a Tá. pessoa tem cérebro, pode fazer ginástica cerebral. O que a Ótima gente fala, resposta. né? Então, quer dizer, não preciso esperar lá ter os meus 75. Posso começar a fazer ginástica cerebral antes. Antes, a gente consegue atender criança a partir da alfabetização, para quem Ah, quiser, né? que Crianças que legal. têm dificuldades de foco, às vezes é confundido com Aham. TDAH, né? Não, a gente pode Sim. fazer com que a criança mantenha foco através de jogos, de exercícios de atenção, né, que a gente Certo. pode colocar. Então, a partir da alfabetização, a pessoa já consegue fazer a ginástica cerebral. Não tem nível de escolaridade, não tem nada que dificulte, né? Então, a Certo. ginástica cerebral, a gente trabalha em cima de exercícios cognitivos.
que são exercícios cognitivos, né? Pois é, traduz aí para nós. São exercícios que a gente faz que trabalham a mente, tipo um quebra-cabeça, né? Um caça-palavra. Mas aí as pessoas vão dizer assim, mas caça-palavra eu faço assim, ó, de olho fechado. Mas não é só isso. O nosso cérebro ele precisa de coisas variadas. Certo. Então, um caça-palavra, um sudoku, um exercício de raciocínio lógico, de memorização. Então, tudo isso são exercícios de ginástica cerebral. Tudo isso vai fazer com que o nosso cérebro ele produza mais neurônios, mais neurotransmissores, fazendo com que eles se fortaleçam na realidade. Né? E com isso, torne-se, a gente consegue ter uma vitalidade melhor. Geralmente, as pessoas que nos buscam para fazer ginástica cerebral são aquelas pessoas que realmente se preocuparam em não ter a doença, nenhum tipo de doença. Ou pessoas que tiveram algum familiar que tinha ou tem algum familiar que tem alguma doença mental, então nos buscam para ter esse atendimento. Né? Mas eu sempre digo, quem é que faz? Todo mundo que tiver um cérebro já pode fazer. Então tá. Quer dizer, tá vivo é um candidato. Tá vivo. É exatamente como a gente tem que fazer exercício físico, né? A gente está vivo, a gente precisa fazer exercício físico, né? A gente precisa se mexer com a qualidade de vida. Sim, então precisa o mental também. O mental também, né? Isso é ótimo. Ô, Cláudia, então assim, já pensando nos nossos colegas, tá? Porque agora você já contou para nós um pouco da sua história, já nos explicou como é que é esse negócio da ginástica cerebral, como que isso funciona, né? Eu já entendi que eu também posso estar na fila para fazer a ginástica. Mas explicando para os nossos colegas. Então, vamos supor que eu estou atendendo uma família, né? E aquele casal, o casal da família, está enfrentando sérias dificuldades entre eles na relação conjugal, porque eles estão com um familiar adoecido com Alzheimer. E daí? Que dicas que você pode trazer para o terapeuta que está nessa situação? O que o terapeuta precisa olhar? O que ele precisa avaliar? Será que ele vai precisar encaminhar para alguém? Ou ele dá conta dessa família? O que ele tem que fazer? Traz para nós algumas dicas nesse sentido, então. Então, para os terapeutas, e a gente vai trabalhar com famílias, com algumas dificuldades que existem dentro das famílias, né? Sim. E as famílias geralmente vêm para nós com queixas, né? Uma coisa bem importante de falar, que a grande maioria das pessoas que cuidam dos seus familiares doentes, a grande maioria, não é uma questão de sexo, mas a grande maioria são mulheres que cuidam dos seus familiares, da mãe, da avó, do pai, do tio, de que tiveram uma doença. Geralmente a cuidadora da casa é a mulher. Então, é as mulheres. Então, e geralmente são elas também que vêm e que buscam, né, o primeiro contato com a terapia. Sim. Então, assim, geralmente as queixas vêm, né? Olha, o meu marido não aceita que eu fique cuidando da minha mãe, mas a minha mãe tem Alzheimer, ela precisa de mim, né? Então, aí a gente já percebe que existe um problema no relacionamento do casal. Do casal. Né, que é uma terceira pessoa que está influenciando neste relacionamento. Sim. Então, neste caso, todo terapeuta sabe como trabalhar também, né, em questão de relacionamento, de aproximação de casal, tem vários fatores que estão ocorrendo. Como esse fator predominante que está acontecendo neste problema de relacionamento é uma questão de uma doença mental, de uma pessoa que está dentro da sua casa, então a gente precisa, sim, começar pelas beiradas. Primeiro, a gente tem que conscientizar a pessoa que veio buscar a terapia familiar na questão assim, de que ela precisa ter um tempo para ela, que ela precisa ter um tempo para a sua família, para os seus filhos, e também precisa ter um tempo para a questão aí do relacionamento mesmo, da questão do marido e mulher. Porque a tendência da pessoa... A tendência da pessoa que está cuidando é se entregar de cabeça
né, para aquela pessoa que está adoecida, e daí a pessoa se sobrecarrega, muitas vezes deixa de cuidar de si mesma, né? E acaba prejudicando o relacionamento familiar, é por aí, né, o pensamento? Sim, quando a gente tem um paciente em casa, a tendência é a atenção praticamente 100% voltada para este paciente, né, Sim. com a doença. Uhum. Inclusive, na primeira fase da doença, ali onde a pessoa ainda tem consciência, mas na segunda fase, a pessoa já pode ter problemas para se locomover, para se cuidar, para não se machucar dentro de casa. Então, o cuidador, que geralmente é a mulher, né, ela vai despender mais tempo para ele. E aí fica complicado, porque aí ela deixa de lado uma outra parte que é tão importante. Sim, Dentro sim. dessas queixas também, que não é só Uhum. com o relacionamento familiar, que às vezes a própria família ajuda no cuidar, Uhum. tem outras queixas, né? Sim. Aquele sentimento de troca de papéis. A filha está cuidando de uma mãe que tem Alzheimer. Só que Uhum. chegou num determinado tempo que a mãe começa a enxergar ela como se ela fosse a mãe dela e a filha vira mãe, né? É Sim. troca de papéis. Troca de papéis. Então, isso acontece muito e isso Uhum. também faz com que que a pessoa que está cuidando se sinta, às vezes, muito fragilizada, porque, Uhum. além dos cuidados normais físicos, né, ter que dar banho, trocar fralda, né, a mãe, Uhum. né? E Sim. agora a mãe começa a chamar ela de filha, né? Então, isso também traz um sentimento de incapacidade e as pessoas Uhum. têm que estar na terapia. Uhum. Então, precisamos fortalecer essa paciente, né? E às vezes até trabalhar a questão da autoestima dela. Com toda certeza, né? Porque daí essa Eu pessoa vai não sei estar se no final do ciclo vital, né? Tá me ouvindo? Não tá ouvindo? Ficou sem som a Cláudia? Acho que eu vou ter que Não? trocar o fone, gente. Ainda bem que a gente faz ao vivo, né? Aham. Só um minutinho que eu vou ter que Tudo trocar o bem, pode fone. trocar o fone aí, Cláudia. Enquanto isso, Cláudia, eu estou vendo que tem perguntas aqui, tem comentários que eu não tinha visto, tá? Tem Ótimo. os teus alunos dando boa tarde, dizendo que você é uma professora maravilhosa. Tem gente dizendo que usa com os alunos os exercícios da Cláudia, olha só. E tem uma pergunta aqui que está perguntando assim: a ginástica cerebral ela evita doenças mentais? Será que vou te aguardar um pouquinho? Eu vi mais ou menos pelo telefone o que você falou, mas eu não estou ouvindo. Eu acho que a minha entrada de áudio. Deixa eu tentar novamente com os fones, né? Porque eu acho que a minha entrada de áudio não está boa. Tá. Se não der certo com os fones, você pode deixar sem eles. Só um minutinho. Uhum. Tranquilo. Tá ouvindo? Não? Alô, alô? Pelo fone não? Então, quem sabe você tira o fone. Se eu falar sem o fone de ouvido, fica audível para vocês. Fica audível. Pode falar sem o fone. Eu vou tentar falar então sem o fone, né? Eu vou chegar um pouquinho Tá, mais perto do telefone. Não sei certo. se vocês estão ouvindo agora, né? Então, o que tu tinha me perguntado antes? Eu tô lendo aqui os comentários, tá? Os seus alunos dizendo que você é maravilhosa e tal. Obrigada, gente. A Rosane Aham, fez um processo de coach comigo. aham. Bom, E a Rosane está ótimo. perguntando se a ginástica cerebral evita doenças mentais. Sim, que bom que tu perguntou isso aí, Rosane. Uma ótima pergunta. Assim como o nosso exercício físico nos ajuda, né? É como se fosse uma prevenção. A ginástica cerebral também ela serve como prevenção para as doenças mentais. Por isso que ela é tão importante, né, da gente fazer. A gente sempre diz assim que um paciente, que uma pessoa, uma família que teve um paciente, não significa que o fator, né, genético vai ser predominante.
Mas o que acontece, assim, por exemplo, assim, minha mãe é cardíaca, já fez cirurgia de coração, isso não significa que eu vou ter um infarto, por exemplo, né? Se eu manter qualidade de vida, se eu tiver uma boa alimentação, se eu fizer exercício, ok, aí eu vou ter uma qualidade de vida. Então, não é porque a minha mãe ou algum familiar teve uma doença mental, um Alzheimer ou qualquer uma doença de Lewy que eu também vou ter. Mas existe um fator ali que pode ser, sim, um fator genético, né? Que pode contribuir para que eu também possa ter essa doença. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar. A gente tem que ter a prevenção, né? E a prevenção, então, para as doenças mentais são a ginástica, é a ginástica cerebral. É trabalhar com os exercícios, fazer com que o nosso cérebro ele se modifique, né? A gente sabe que hoje a gente tem um cérebro plástico, né? Que o nosso cérebro A ele se modifica plasticidade, conforme a gente vai aprendendo as coisas novas, né? Sim. Então a gente precisa, sim. Então a ginástica cerebral é uma prevenção, assim. E todo mundo precisa fazer, Rosane, aí o pessoal que está perguntando, né? Porque se eu não quero ficar doente, ou se eu quero chegar aos meus 90, 95, lembrando de tudo, né? Eu preciso exercitar o meu cérebro, eu preciso fazer com que ele trabalhe. Excelente. Ô, Cláudia, eu estou ouvindo você e estou aqui pensando, tá? Ainda no caso do terapeuta, certo? Então, o terapeuta que está acompanhando a família, que tem uma pessoa doente, né, em casa já, e que já tem Alzheimer. Além dessas dicas que você deu para o terapeuta, seria uma boa ideia o terapeuta indicar também a ginástica cerebral para o familiar que está acompanhando, ou até para o próprio doente, dependendo do estágio em que essa pessoa está? Sim, olha, eu ainda vou voltar um pouquinho com os terapeutas depois, né? Que eu acho que tem umas 2 dicas aí que é bem importante. Certo. Sim, por exemplo, eu tive alguns pacientes já que vieram fazer ginástica cerebral comigo porque já estava com o diagnóstico, né? Mas no início, Sim. na fase inicial, a gente consegue ainda trabalhar com esse paciente na questão da melhora da qualidade de vida dele. Certo. Porque no momento que existe um diagnóstico já que é da área da saúde, que é um médico, com base com todos os exames que é feito, essa doença, a gente sabe que ela ainda não existe uma cura, existe ainda alguns estudos sendo feitos, né? Mas ela não tem cura. Então, na primeira fase, no primeiro estágio da doença, a gente consegue trabalhar e consegue ajudar com que ele ainda consiga empurrar um pouquinho mais a segunda fase da doença, né? Que é uma das fases um pouquinho mais crítica. Então, certo. Assim, mas o ideal é fazer sempre com as pessoas que têm uma mente sadia, que são pessoas que estudam, que buscam ter mais foco no seu trabalho, mais atenção. Né? Então, é um trabalho preventivo. Ele é totalmente um trabalho preventivo. E todo mundo deveria fazer, né? Porque aí a gente conseguiria... eu já entendi isso também. Oi? Eu já entendi isso também. Todo mundo deveria fazer. Então, tá. Eu tinha te falado que a gente poderia falar também um pouquinho para os terapeutas, né? Certo. Existe, que a gente estava falando antes, né? Dos problemas de relacionamento na família, depois tem a questão da pessoa se sentir incapacitada, né? Existe a questão também do medo, né? Uma pessoa da família recebeu o diagnóstico, então começa a surgir a questão do medo, né? Mas se ela tem, eu também vou ter. Então, o terapeuta tem que trabalhar muito em cima dessa questão. As pessoas, às vezes, vão para a nossa sala de terapia não sabendo exatamente o que elas estão buscando, muitas vezes, né? Elas sempre queixam, eu tô assim, eu me sinto dessa forma, eu acho que eu tô com ansiedade. E aí, com a pesquisa, com o trabalho que o terapeuta pode realizar com a família, acaba descobrindo que, na realidade, aquela pessoa está com medo de também ter a doença. Então, trabalhar em cima dessa questão que toda pessoa é diferente, que toda pessoa pode, né? Uma das coisas bem importantes para o terapeuta é saber ouvir, né? Com toda certeza. Chega na consultória trazendo a sua própria queixa, né? E saber ouvir e saber pesquisar todos os detalhes da família, né? A Rosane está dizendo que travou para ela. Só um pouquinho, Cláudia. Gente, será que travou para mais alguém? Para mim está funcionando tranquilo, estou ouvindo perfeitamente a Cláudia. Para mim não travou também.
Será que foi só para a Rosane? Uma outra pessoa disse para nós se está tudo ok, se vocês estão nos ouvindo, por favor. Porque às vezes já aconteceu assim. Ah, então foi só o da Rosane mesmo, tá? Beleza. Já aconteceu comigo de estar travado e eu seguir falando e falando uns bons minutos e ninguém ouvindo nada. Sim. Então voltamos, tá? Ok. Então, um outro fator bem importante também, que esse é um que a gente mais trabalha dentro de uma sala de terapia, é a questão de um luto, e esse luto geralmente ele começa com a pessoa ainda viva. Porque conforme a pessoa vai avançando na doença, né, ela vai apagando as suas memórias. E muitas vezes a pessoa já não está dentro de casa, mas ela já não fala mais, ela já não interage, ou ela fica acamada em algum estágio da doença. A pessoa não reconhece mais os familiares, né? Não reconhece. E isso traz muita dor para as pessoas, para os seus familiares. Sim. Né? E isso também faz com que comece um luto antes, né? Da pessoa se ir. E também um luto pós-morte também, né? Sim. Então, tudo isso são coisas que estão relacionadas com a doença em si e que nós podemos ajudar dentro do consultório de família. Terapia. Né? Dentro disso. Você está vendo os coraçõezinhos subindo? As pessoas estão gostando do nosso papo aí. Ó, que bom. Espero estar ajudando aí o pessoal, né? Certamente que sim. Recebendo alguém, né? Sim. O Leonardo nos respondeu que estava normal para ele. Obrigado, Leonardo, pelo retorno. Oi? Estou só comentando aqui que o Leonardo respondeu aqui que está ouvindo ok. E para as outras pessoas já também estavam todo mundo ouvindo direitinho. Então tá. Eu pedi para um auxiliar aqui, né? Que estava dando interferência. Agora eu acho que melhorou. Tá. Nossos corações aí. Então, a questão da terapia, principalmente, né? A terapia familiar, porque a terapia comportamental cognitiva, a gente trabalha diretamente nessa área aí dos exercícios, da questão de trabalhar o cérebro já de uma maneira individual ou coletiva, né? Às vezes a gente faz oficinas de memórias que são com várias pessoas juntas, né? Então terapia de grupo, né? Mas a terapia familiar é bem importante que os nossos colegas que estão nos ouvindo saibam que, primeira coisa, fazer uma pesquisa geral da família, né? O pessoal às vezes trabalha com genograma, né? Alguns trabalham com genograma, pesquisar a questão dos familiares antecessores, né, os avós, né, os tios, os pais, para que venham, né, entender exatamente o que está acontecendo. Sim. Porque como às vezes a gente chega no consultório e a gente só diz que meu marido não me dá atenção, ou eu não quero, mas será que não é a pessoa que está dando atenção exagerada para um cuidado de um familiar? Né? Então, a gente precisa, assim, dosar todos os pontos, né, dentro da família. E isso quem tem que fazer somos nós, os terapeutas de família. Então, exatamente. Por isso que eu considero, assim, riquíssimo essa oportunidade de trazer você aqui, nesse espaço, né, com este assunto. Porque pode ser que para alguns terapeutas essa não seja uma realidade tão comum. Mas para outros terapeutas pode ser que seja bem comum, né? Então, a gente, enquanto terapeuta, precisa estar realmente antenado, precisa estar estudando, precisa estar a par desse trabalho, né? E eu gostei também muito de poder entender um pouquinho mais da ginástica cerebral, não é complicado. Então, gostei de saber que o terapeuta, até o próprio terapeuta pode fazer, né? Além de encaminhar os pacientes dele. Isso é muito legal. Mas alguém está dizendo que trancou aqui, a Terezinha dessa vez. Eu não sei se trancou só para a Terezinha, para mim continua normal. Você está me ouvindo? Eu consigo ouvir direitinho. Então eu acho que está ok. Porque às vezes dá uma trancadinha para a pessoa que está ouvindo, né? Ô, Cláudia, tá, você já falou um pouquinho da sua história, você nos contou um pouco da terapia em si. Você já deu dicas bem preciosas para os terapeutas, que eu acho que depois os colegas vão agradecer. Daí, fala um pouquinho para nós da mentoria. Porque, gente,
A Cláudia foi minha aluna. Olha só que coisa chique. É chique demais isso. A Cláudia foi minha aluna no curso de... Para nós duas. A Cláudia foi minha aluna no curso de formação de terapeutas no Instituto Famílias Funcionais, aqui em Novo Hamburgo. Né, Cláudia? Sim. E eu estive na formatura dela. E nem faz tanto tempo assim. Não me lembro mais quanto tempo faz, mas é que passa tudo tão rápido, né? Mas, enfim, então é muito chique isso. Aí depois que a Cláudia passou pela formação de terapia familiar, ela agora resolveu entrar na mentoria, porque eu trabalho, eu e a minha irmã trabalhamos com mentoria para os terapeutas de sucesso. A Cláudia é um deles, uma terapeuta de sucesso, por isso ela veio para a nossa terapia. Conta um pouquinho, Cláudia, como é que foi essa coisa de fazer o curso de formação, sair do curso de formação, entrar na mentoria? Conta para nós como é que está sendo esse processo assim, para você. Assim, nós profissionais, a gente precisa assim, ter conhecimento de várias áreas, né? Para poder, inclusive, ajudar as pessoas que vêm até nós em diversas formas. No caso, para mim aqui, hoje, o meu forte mais é as oficinas de memórias, né? Sim. E aí surgiu a questão da pandemia, porque as oficinas de memórias eram todas presenciais, surgiu a pandemia, e aí nós tivemos que nos reaprender, né, a trabalhar. Então a gente veio para a questão online. Algumas pessoas se perderam nesse caminho, inclusive porque assim, como uma grande parte do meu público são pessoas idosas, tiveram dificuldade de aprender a entrar, né, online, né? com a gente também. Aos poucos a gente foi ensinando e a gente foi trazendo esse grupo. Mas a gente precisava aprender também a trabalhar. E a mentoria, que os terapeutas de sucesso, eu busquei em função disso, né? Para me ensinar, no caso, a divulgar mais o nosso trabalho. Porque a ginástica cerebral, ela é um material tão rico, né? Tão necessário, mas ainda meio que desconhecido do corpo e tal. Então, nós precisamos divulgar isso. Então, a gente passou pelo processo dos terapeutas de sucesso, né, que a gente fez, e a gente viu que a Claudilene e a Claudilene, Neide, podia nos ajudar nessa parte, né? Então, foi aí que surgiu e, graças a Deus, a gente está conseguindo entender as ferramentas que a gente tem para poder ajudar e alcançar muito mais pessoas, né, com esse trabalho que a gente está fazendo. Então, para mim, está sendo assim, muito rico, realmente, né, a mentoria, na questão de aprendizagem, de abrir os horizontes, né, como fazer, como que a gente vai se colocar no mercado virtual, né? Porque hoje a gente sabe que a gente pode atender as pessoas do mundo inteiro. Então, nós estamos aqui para ajudar. Então, a mentoria tem me ajudado a ter essa aprendizagem nova, né? Então, desbravar um caminho, né? É bem isso. A gente vai desbravando aquele caminho ali, vai abrindo o caminho, vai aprendendo a andar nesse caminho, né? Que não é tão novo assim, mas para muitos terapeutas ainda é novo. E eu fico muito feliz em ter a Cláudia como nossa mentoranda, ela sabe disso. Mas, Cláudia, eu tenho repetido tanto, sabe, que é bom demais ser terapeuta e que a gente, enquanto terapeuta, a gente tem que reconhecer muito esse valor que a gente tem e a necessidade que as pessoas têm do nosso trabalho e a necessidade que as pessoas têm de nos encontrar. Porque quantas pessoas estão por aí precisando de ajuda, né? E precisando de apoio, de terapia, de um terapeuta que vai fazer a diferença na vida delas e elas não nos acham. Então, essas pessoas precisam nos encontrar. Então, a gente, enquanto terapeuta, a gente tem a obrigação, eu digo, sabe? Nem é só um direito de desbravar esse caminho, mas assim, a obrigação de desbravar esse caminho, de encontrar um jeito de ser encontrado pelas pessoas que precisam do nosso trabalho. E você falou bem, a gente pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo, e é bem assim que está acontecendo. Então, com o seu trabalho na ginástica cerebral, por exemplo, que você consegue ter um alcance local, então por que não um alcance muito maior?
É possível ter um alcance muito maior, você pode alcançar pessoas de diversos lugares e levar a sua ajuda, o seu apoio, né? O seu profissionalismo para as pessoas que precisam do seu trabalho. Então, essa é uma das propostas aqui do Terapeuta de Sucesso, sabe? Pegar os terapeutas, os colegas pela mão, na mentoria, e dizer, ó, faça assim, esse é o caminho, vá por aqui. E ir mostrando, e desbravando. E a gente fica muito feliz cada vez que um colega diz assim, olha, eu estou aprendendo isso, estou aprendendo aquilo. Ontem a gente encerrou uma turma de mentoria, foi muito 10. Poder, assim, avaliar o quanto que os colegas conseguiram entender, conseguiram fazer, né? E conseguiram desbravar. Então, tem sido muito gratificante. Para mim também tem sido gratificante aprender, né? E assim, com a mentoria também eu já consegui ampliar as questões das redes sociais, né? Então a gente vai trabalhando. Inclusive nós temos uma pessoa que está nos assistindo aí, que é a Terezinha, né? E ela colocou ali, e ela já me colocou isso dentro de uma oficina, que ela aplica os nossos exercícios cerebrais para os alunos, né? Então ela está replicando o nosso trabalho. Isso é fantástico. E os terapeutas também, né? Que estão nos assistindo hoje, né? Também que quiserem aprender, né? A gente pode ensiná-los para poder trabalhar com outras famílias, né? A ideia é que a gente faça que o nosso trabalho de terapeuta faça diferença na vida das famílias, né? Com certeza. Para a gente fazer essa diferença, nada melhor que uma mentoria, né? Para nos ensinar a fazer isso. E para mim... As pessoas têm que nos achar. As pessoas precisam nos encontrar. As pessoas precisam nos encontrar. Elas precisam saber que a gente existe. Né? Como assim as pessoas não sabem onde a Cláudia trabalha, que a Cláudia trabalha com esse trabalho fantástico? As pessoas têm que saber disso. A Vani está dando boa tarde para nós. Boa tarde, Vani. Bem-vinda. Boa tarde, Vani. A Vani é uma terapeuta de sucesso também. Também, com toda certeza. Uma das nossas terapeutas de sucesso. Eu queria contar um pouquinho, não sei se a gente ainda tem tempo. A gente tem mais uns 3 ou 4 minutinhos. Então tá, eu tenho uma paciente hoje que ela vem para ginástica cerebral. Ela teve, a mãe dela teve uma doença chamada doença de Lewy. Ela não é não é um Alzheimer, mas é muito parecido com o Alzheimer, né? Sim. A mãe dela, inclusive, ela veio falecer não do problema de saúde dela, mas infelizmente com o Covid no ano passado. E essa moça, ela está comigo, ela tem 55 anos e ela está comigo já desde 2015, fazendo a ginástica cerebral, né? E cada vez com um cérebro mais ativo, trabalhando mais, porque qual é o objetivo dela? É fazer uma prevenção. Então, a ginástica cerebral, ela é para todas as pessoas que desejam ter um cérebro saudável. Então, se alguém quiser conhecer, pode entrar em contato, né? Através até da terapeutas de sucesso. Claro, a gente que eu vou atender a todos, né? Eles, a gente tem um desejo realmente de replicar, de ensinar as colegas terapeutas como trabalhar com os familiares. Isso é fantástico. A nossa live eu vou deixar salva aqui. Eu já marquei você nas publicações, eu vou deixar você marcado aqui de novo. Se os colegas quiserem deixar comentários ou perguntas, dúvidas, eles podem fazer, e daí a gente vai enxergar e a Cláudia vai responder. Tá? Dúvidas, a gente pode responder. Porque eu acho que isso é importante, né? É um assunto tão importante isso. Ele é um assunto muito amplo, né? Muito. A gente não precisa explanar todo o assunto numa live só. Mas eu acho que o pessoal entender um pouquinho também das queixas da família, de como ajudar, né? Sim. Uma família que tem um familiar com uma doença mental. Sim, sim. Cláudia, passa rapidinho, né? Muito. Muito rápido. Passa rapidinho. A gente fica nervosa, a gente acha que vai demorar 3 horas, mas passa ligeirinho. Então eu quero agradecer assim muito, tá? Do fundo do coração, muito obrigada, porque você aceitou o convite de estar aqui comigo, de estar aqui no Terapeuta de Sucesso, no meio da tarde da quinta-feira, falando sobre esse assunto
excelente, super importante, né? Ainda mais para os terapeutas. Então, muitíssimo obrigada. Eu espero que a gente possa combinar outras lives, né? E trazer esse assunto de novo, tá? Então, ficamos de novo à disposição dos colegas que tiverem alguma dúvida, para a gente poder responder. E a gente se encontra de volta na próxima quinta-feira, no mesmo horário, das 16 horas, no próximo Terapeuta Cast, tá? Cláudia, de novo, muito obrigada. Muito obrigada às pessoas que entraram, que disseram oi, que mandaram coraçõezinhos, ó, coraçãozinho para vocês aqui também. Quem não mandou o aviãozinho ainda, manda o aviãozinho, vai no cantinho da tela ali e manda o aviãozinho para pelo menos mais uma colega, um amigo, para a pessoa assistir a live depois. Eu vou deixar ela aqui, tá? Compartilha esse tema bastante para que as pessoas fiquem sabendo. Cláudia, vamos fazer um print? Vamos lá, vamos printar. O pessoal que estava assistindo também. A gente queria dar um beijo pro pessoal aí. Isso. Né? E desejar que todo mundo tenha um cérebro muito saudável. Que seja assim. Eu não vou conseguir tirar os comentários, mas eu vou fazer o print assim mesmo, tá? Não tem problema. Então tá. Print feito. Então a gente encerra e a gente se encontra na próxima semana. Beijos para vocês. Beijo, Cláudia. Obrigada. Obrigada obrigada pelo convite.